Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos falando sobre um desafio, talvez até incomum, um desafio atípico, eu diria. Desafiar os nãos da nossa vida. Claro que quem está me ouvindo vai ter maturidade para entender que eu não estou fazendo uma proposta, uma birra, a uma inaceitação, insatisfação aos nãos da vida. Porque, afinal de contas, os nãos da vida, eles também são pedagógicos, eles nos educam, eles estruturam a nossa vida, eles nos dão equilíbrio para saber que a vida não é feita só de sim, a vida não é feita só de não. Mas eu quero que você entenda que a própria Bíblia diz, eu vou falar isso ainda, que Deus já nos deu sims, améns. Deus já confirmou determinadas coisas em nossa vida, e para aquelas pessoas que querem viver uma vida vitoriosa, elas precisam entender que determinadas coisas não podem mais nos aprisionar. Que determinadas situações e circunstâncias da vida, elas não podem mais ter tanta influência. Então tem coisas que você aceita ou não com muita passividade. Há coisas na nossa vida que nós deveríamos lutar contra, não aceitar. Isso porque a Bíblia nos garante determinadas coisas. Então, na gota de ontem, eu falei sobre o desafio que nós temos contra os nãos, quando as pessoas desistem das coisas muito fáceis. Desistem facilmente das coisas. As pessoas desistem de planos, de sonhos, de projetos, às vezes porque elas se sentem inadequadas, incompetentes. Elas acham, eu nasci em tal lugar, então eu não sou digno. Eu tenho tal cor, eu tenho tal estatura, eu venho de tal família, eu vim de um ambiente muito difícil, ou eu não tenho um padrão estético. E essas coisas, elas são sabotadoras do nosso progresso. E hoje eu queria ler um texto, eu quero ler um texto que se encontra em Josué, capítulo 1, verso 9, que diz assim, preste bem atenção. E a minha ideia é ler textos que a Bíblia nos mostra, que de alguma forma imprima esse coadjuvante, esse não, como alguém que pode estar em nossa vida, mas nós podemos combatê-lo a partir de uma consciência equilibrada. Então, Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa extraordinária. Lutando e desafiando os nãos da vida, foi justamente a palavra que veio ao coração de Josué da parte de Deus. Josué, por que você está com esse medo? Josué, por que que você está se comparando ao grande líder Moisés e você está regredindo, você está se encolhendo? Não, senhor. Quem está te enviando sou eu, não te mandei eu. Tire o não da impossibilidade, tire o não da inadequação da sua vida. Claro que você pode. Você não pode porque você é bom. Você pode porque eu estou te enviando. Então percebam bem, eu vou falar amanhã, se Deus quiser, de novo sobre esse texto, mas só para você entender melhor, do capítulo 3 do Êxodo até o capítulo 34, isto é, até o último capítulo do livro de Deuteronômio. Imagine, Êxodo 3, então praticamente o livro de Êxodo todo. Nós temos, depois do livro de Êxodo, que a gente tem esse relato completo da vida de Moisés, nós temos Levítico, observe bem, nós temos Números e depois o livro de Deuteronômio. Então, é um conteúdo muito grande que a Bíblia tem tratando de uma pessoa. Então, essa pessoa é um grande líder, um homem abençoado demais, um homem que treinou, para você ter ideia, o Josué, um homem que conduziu o povo. No entanto, esse grande líder que a Bíblia fala tanto dele, o Moisés, ele faleceu. Então, mesmo esse homem falecido, só para você ter ideia, no livro de Josué, que já é uma nova liderança, já é um novo líder, no caso Josué, o nome de Moisés aparece aproximadamente 50 vezes. Então, veja a envergadura, veja a importância de Moisés. Então, o medo que estava no coração de Josué era extremamente admissível. Eu entendo Josué. Por quê? Porque olhando para o currículo de Moisés,
todo o preparo de Moisés, a liderança de Moisés, a liderança intelectual, a liderança emocional de Moisés, o poder, a envergadura espiritual de Moisés. Moisés morreu e ele agora está no fogo. Vamos dizer assim, não é? Para ser bem claro. Então ele, dentro da alma dele, ele diz, eu não tenho condição. E é nesse contexto que Deus se manifesta falando com ele, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, para de se achar pequeno, para de se achar tacanho, tacanha. Para de se achar inadequada, inadequado. Para de dizer que você não tem condições. Para de dizer que você não estudou, que você não tem dinheiro, que você não é filho de gente importante. Para de mimimi. Pede a Deus para te dar visão espiritual. Pede a Deus para te ter uma audição espiritual, para que você ouça Deus dizendo: para de dizer não, não te mandei eu, então faça a sua parte. Tenha esforço, seja uma pessoa esforçada e tenha bom ânimo. O que a Bíblia quer nos mostrar é que não basta viver falando de igreja, de religião, de fé. É necessário e importante que as pessoas tenham esforço, que elas se preparem, que elas estudem, mas que elas também tenham bom ânimo. Se eu não sei fazer, eu vou aprender. Se eu não sei dirigir, eu vou aprender, eu vou tirar minha carteira. Isto é, eu não vou ficar sentado chorando. Eu vou dizer, eu vou enfrentar os nãos da vida, porque os nãos eu já tenho. Eu vou correr atrás dos sims. Senhor, obrigado, Pai. E eu gravo essa gota com meu coração em fogo, em água, em lama de desgosto. Falo essa expressão forte, porque às vezes eu sinto quantos irmãos e irmãs que eu tenho espalhados por esse mundo estão presas a essas ideologias psíquicas, espirituais, e não conseguem avançar na vida. Eu queria que o teu Espírito Santo visitasse meus irmãos e os libertasse, para que eles possam desafiar e vencer os nãos da vida. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, meus irmãos.